Agora, para todo o planeta Terra, diretamente do Estúdio 2 da Mais, Talk Mais. Hoje, com Maria Fernanda Vasconcelos. Talk Mais. Oferecimento: Copenhagen Lins. Chocolates finos, cafeteria e sorvetes irresistíveis que você vai amar. Santa Pizza Delivery. As melhores pizzas e esfirras salgadas e doces entregues na sua casa. Cantinho do Assado. A melhor experiência que você pode ter saboreando assados com aquele gostinho de domingo na casa da vovó. Seu evento bem servido com a melhor equipe de garçons de Lins e toda a região. Mais de 150 profissionais altamente treinados e prontos para servir. Fabinhos Eventos. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Talk Mais. E hoje aqui no estúdio da Mais Magazine, o meu convidado é bacharel em teologia. Ele está cursando o último semestre de gestão pública. Ele é pai da Rebeca e nessa aqui eu acho que vocês vão conhecer ele, hein? Ele é presidente do Republicanos em Promissão. Já sabe. Sejam muito bem-vindos, Jeremias Ferreira. Olá, boa noite a todos. Maria, para mim é um prazer estar aqui no teu programa. Eu acompanho muito a sua trajetória. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Jeremias, é uma honra mesmo recebê-lo aqui. E como todo convidado no Talk Mais, eu queria muito começar com a pergunta tradicional, para falar um pouco da sua infância. Sim. É verdade que você nasceu no Gurupá mesmo? Sim, sim. Gente, eu que nasci legal. no Gurupá. Gurupá, para quem não conhece, é um distrito ali de Promissão, né? Tem várias fazendas. Meu pai sempre trabalhou na área rural, né? Na área com animais, e ele era caseiro junto com a minha mãe. E ali eu nasci na fazenda São Francisco de Assis. Nasci naquela fazenda, fiquei um período ali com os meus pais quando eu era pequeno. Da fazenda do São Francisco de Assis do Gurupá, meus pais se mudaram quando eu era pequeno. Eu tenho uma irmã também, que nasceu lá também. Eles se mudaram para Lins, né? Atrás de melhorias de vida. Depois de Lins também, só para você ter noção, fui morar em Campinas, morei em Guaiçara. Só que como a situação estava muito difícil, meus avós, eles têm um sítio no assentamento, que é um assentamento na Agrovila Central, em Promissão, e nós fomos morar com eles, né? Meus avós, a minha família é bem grande, né? Meus avós têm sete filhos, e é um sítio grande, então minha avó sempre falava, onde come um, come dois, come três, né? Só coloca um pouquinho mais de água no feijão e dá para comer todo mundo. Então nós fomos morar lá com meus avós. E contrapartida, fiquei morando com meus avós. Meu pai foi trabalhar em Campinas, trabalhar em Campinas para tentar ganhar um ganho melhor de vida. Uhum. E minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica em Lins. Então eu, minha irmã e outros primos meus ficaram morando com meus avós. Imagina, minha avó é uma heroína e meu avô também é um herói, porque cuidava dos filhos e ainda cuidava dos netos, né? Uhum. Então foi um período assim, muito importante na minha vida, eu ter crescido no assentamento, ser educado pelos meus avós, né? Meu avô se chama Sebastião Calisto, conhecido como Sebastião Crente. Minha avó, acho que é a pessoa mais amorosa do mundo. Minha avó chama Delvita, o pessoal fala, Dona Delvita. Então eu cresci ali no assentamento, minha infância foi ali no assentamento. E a gente estava conversando antes da gravação das suas brincadeiras. É verdade que você tinha o seu carrinho era um tijolo? Sim, sim. A minha paixão sempre foi Fusca, né? Eu tenho uma paixão enorme por Fusca, até eu tenho um Fusquinha na minha casa. Hoje, graças a Deus, eu realizou o sonho do Fusquinha. Tive esse sonho de poder realizar, de ter um Fusca. Como a situação na minha infância era muito difícil, mas assim, você sabe como criança é. Eu tinha, o meu brinquedo, o meu carrinho era um pedaço de tijolo. Então, eu sentava ali debaixo de um pé de seringuela e brincava ali, e ali pra mim era um mundo, né? E era uma infância muito feliz, apesar da gente não ter condições boas financeiramente, mas o ambiente, no simples familiar, era feliz, né? Era muito feliz, era muito gostoso. Você tinha o amor de família, o amor da avó, o amor de vô, o amor de mãe também. E isso foi
a gente hoje aprende a dar valor nas coisas pequenas, né? Então convenhamos que foi uma infância assim, que às vezes sentia falta do material, mas o essencial nunca faltou. Nunca faltou, que foi o amor, né? E também, onde foi seu primeiro emprego? Porque a gente vê você bastante mudando de cidade, ficou no assentamento mesmo. Então, como foi a experiência do primeiro emprego? Então, como eu fui criado no assentamento, ali na Fazenda Reunida, na Segura Vila Central, estudei lá, e quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha mãe conseguiu uma casa, a gente alugou uma casa aqui em Lins. Ai, que legal. Ela alugou uma casa em Lins e trouxe a gente para morar com ela, né? Porque minha mãe sempre trabalhou, como ela trabalhou sempre de empregada doméstica, ela sentia a falta dos filhos por perto, né? E minha mãe é uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa assim que nunca deixou faltar nada pra gente. E ela alugou uma casa com 3 cômodos aqui em Lins, né? Como que ela já trabalhava aqui, e trouxe eu e minha irmã para morar com ela. E nesse período que a gente veio aqui para Lins, Deus preparou uma porta para mim de emprego com 12 anos, para ajudar minha mãe em casa, né? Porque eu via que às vezes ela não conseguia tocar tudo sozinha. Porque hoje uma mãe, para você tocar uma casa com 2 filhos pequenos, é muito difícil. Tem a realidade hoje de várias mães que tocam, que cuidam dos seus filhos sozinha. Então, eu como um homem de 12 anos já, que eu me considerava um homem, comecei a falar assim, eu preciso trabalhar para ajudar minha mãe. Acho que todo homem, em algum momento surge esse sentimento, né, de dever. E Deus preparou uma porta para mim no Conrado, não sei se você conhece o Conrado, na Avenida da Saudade, é um mercado... Conheço, que legal! Sempre, agora acho que não, mas antes era das 6 da meia-noite, era bacana. Aberto lá. E o Conrado, com 12 anos, como me deu essa oportunidade, eu já agradeço muito. Tem gente que é contra, fala assim, a pessoa com 12 anos vai trabalhar, mas hoje eu agradeço por ter me dado essa oportunidade, o Elias. Lá eu fazia de tudo. Então, te dá aquele senso de responsabilidade, de dever também. O Elias é uma pessoa muito descontraída, e lá eu fazia de tudo, desde de passar pano no chão, lavar banheiro, até ser repositor. Mas ali foi muito bom para mim, que foi me dando experiência, né? Foi me dando experiência, até mesmo com falar com gente. Ali que veio, que eu descobri mesmo que eu gostava de pessoas, né? Eu gostava de pessoas, eu gostava de gente. Então, eu trabalhei ali no Elias dos 12 aos 16 anos. Eu fiquei ali. Que legal. Foi um paizão para mim também, né? Ele me ajudou muito, ele com a Meire. Tinha vez que era virada de ano, a gente tava trabalhando. Ai, gente, mas assim, construir uma família ali dentro... Construir uma família até hoje, a gente tem muito relacionamento. Sempre eu passo lá, a gente brinca ainda. Então, foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu período de adolescência ali. E eu só saí do Conrado porque aconteceu um episódio muito, muito triste ali comigo. Você sabe que é ali no bairro do Ribeiro, com São João. Então, teve um episódio, um cenário ali que nós fomos assaltados ali. Nós fomos assaltados, e aí chegou um bandido apontando arma pra minha cabeça, bateu no Elias. Ele até pulou, lá um sobrado, né? Ele pulou, quebrou o pé. E aí você imagina uma criança de 16 anos. E a sua mãe, como deve ter ficado também. Você passa muita coisa na cabeça quando você é assaltado, a pessoa coloca realmente um revólver na tua cabeça. É muito cedo pra ter aquele flashback da vida passando nos seus olhos. Tipo, eu vivi tanta pouca coisa, flashback curto. Falam, vai deitar, deita aí, com o revólver na cabeça. A gente dá risada agora, mas pelo amor de Deus, gente, na hora é tão aterrorizante. É uma coisa muito assustadora mesmo. Então, e assim eu fiquei com medo de trabalhar lá de novo, né? E aí um dia, eu vim no Amigão ali embaixo, perto da rodoviária, e tinha um homem sentado assim no cantinho, ficava sentado no balcãozinho, e eu olhava aquele mercado e falava, nossa, que mercado grande, né? E eu sempre trabalhei no mercado pequenininho, eu vi aquele mercado grande e falei assim, nossa, eu queria trabalhar nesse mercado. E eu cheguei no balcãozinho, simples, né? Cheguei e falei assim, senhor, como que eu faço para trabalhar aqui, nesse mercado? Aí, essa pessoa era o Júnior, que era o proprietário do Amigão. Nossa, assim, olha como Deus já foi logo no proprietário. Eu cheguei assim,
tirar uma informação, como que eu fazia, né? Porque eu não sabia se tinha que levar currículo, como que fazia. Eu cheguei nele e ele gostou de mim, falou assim, ó, vem trabalhar amanhã já. Se você quiser vir trabalhar amanhã, você já vem trabalhar amanhã. Aí eu disse pra ele assim, ó, eu não posso abandonar o Elias, eu preciso falar com ele primeiro, pra mim vir. Mas eu vou falar com ele, se o senhor me dá uma semana, eu venho pra cá. Aí foi que eu falei com o Elias, expliquei pra ele a situação, né? Aí ele entendeu, né? Me abençoou pra mim ir pro outro mercado, pro Amigão, e eu comecei a trabalhar no Amigão, com 16 anos. Olha que desenrolado, o Jeremias já era com 16 anos, gente. Isso é muito legal, porque construiu esse seu senso de responsabilidade. Infelizmente, né, aconteceu esse infortúnio que não temos controle sobre isso. Não tem. E você era muito novo também pra, assim, racionalizar o que tinha acontecido. E antes, hoje a cidade de Lins está mais segura. Antes, graças a Deus. A cidade, ela era mais violenta. Hoje, graças a Deus, a cidade tá bem melhor do que antes, né? Com a gestão do Dr. João Pandolfi. Exatamente. E em que momento você retornou para a Promissão, né? Porque você foi construindo uma vida aqui em Lins e do nada se viu voltando para a Promissão. Sim, no Amigão, eu tive um mentor que foi uma pessoa que eu admiro muito, que foi o Sidney. Ele era gerente geral, né, do grupo. Eu comecei a trabalhar no Amigão, eu tinha 16 anos, comecei no pacote. Uma semana depois, eu fui promovido para repositor, né? E comecei a trabalhar de repositor, e sempre as coisas que eu fazia com muito amor, com muita dedicação. E nesse período, como que eu era um repositor, sempre fazia as minhas coisas certinho, né? Procurava sempre fazer o melhor. Eu fui escalado para ir ajudar a montar outras lojas do Amigão, porque o Amigão estava em expansão. Que legal. O Amigão, como na gestão júnior, ele estava em expansão. Ele começou a abrir outras lojas em outras cidades. E foi montada uma equipe, e eu fazia parte dessa equipe para ir ajudar a montar as lojas, né? Inclusive, nós inauguramos lojas em Assis, nós inauguramos lojas em Birigui, 2 lojas em Birigui, uma em Araçatuba, e teve em Promissão. Quando foi para abrir Promissão, inaugurar Promissão, a minha mãe se casou. Minha mãe começou a namorar, se casou com meu padrasto, que é uma pessoa muito boa, que é o Silas, né? Chama Silas, uma pessoa muito boa. Para ela, eu agradeço dela ter encontrado essa pessoa que cuida dela hoje, né? E ele era de Promissão. O Silas, a família dele era de Promissão. Gente. E acho que foi Deus que eu tô fazendo a conexão isso, de né? tudo. É Deus purinho. Desde o seu emprego até mesmo o retorno para a Promissão, muito legal. Sim, quando veio abrir para a Promissão, eu já estava como encarregado. Né? De repositor, passei para encarregado. E quando veio abrir a loja de Promissão da Rua Sassai Shimazaki, minha mãe se casou e nós viemos tudo para a Promissão. Fui transferido. Falei com o Júnior, ele me transferiu e comecei a trabalhar na loja de Promissão. Vendo sua trajetória toda, Jeremias, a gente vê como foi Deus puro em tudo o que aconteceu. E a gente comentou no início, né, até para vocês de casa aí, que a gente comentou que o Jeremias, ele é bacharel em teologia. Sim. E a gente vê o Jeremias também muito envolvido com causas cristãs, com igreja. Mas antes mesmo da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir 1 minuto para você, Jeremias. E para você aí de casa, vou passar um recado, é bem rápido. Não sai daí que a gente já volta. Uma estrutura completa com uma linda edificação e um amplo espaço junto à natureza. Entre em contato com a nossa equipe e agende o seu evento. Pessoal, já retornamos. Falei que era rapidinho. Vamos voltar agora no assunto que estávamos antes de entrar nesse recado que eu passei para vocês. Que, para inteirar vocês novamente, perguntei para o Jeremias em que momento surgiu o interesse na área cristã, né, do relacionamento com Deus, a ponto dele ser bacharel em teologia. Conta pra gente. Sim, Maria, eu sempre tive vontade de aprender muito a palavra de Deus, né? Eu nasci no berço evangélico, minha família é evangélica, tenho tio pastores, meu pai é pastor, né? Então sempre nasci no berço evangélico. E eu sempre ardeu no meu coração, né, aprender a palavra de Deus. E a respeito da política, sempre, como que a minha família é uma família bem tradicional, e antes foi criado um cenário
no âmbito religioso que a política era do diabo. Então eu fui procurar aprender realmente o que era verdade e o que não era, né? E eu comecei a fazer o seminário. Comecei a fazer seminário teológico, estudava em Araçatuba, né? Ia com um amigo meu que chama Felipe Camilo. Hoje ele tem um seminário em Promissão, né, teológico, é pastor, muito amigo meu. Também estudei junto com o pastor Natan Maestrello, hoje é um dos maiores pregadores aqui do interior, né, de São Paulo. E foi aí que nasceu o desejo de fazer a teologia, aprender realmente a palavra de Deus. E nesse período que eu estava fazendo o seminário, eu conheci um amigo que se chama Reginaldo, né, e ele era uma pessoa muito articulada, ele era envolvido um pouco com a política, né? E ele me apresentou uma pessoa, e eu que fazia parte de um movimento que era um movimento político e cristão também, né? Que defendia algumas bandeiras que eu defendo. Te deu um choque, tipo assim, escutar a infância inteira que política, tipo, era demonizada e do nada, no seminário você encontra alguém que é cristão e político e se vê no movimento cristão político. Sim, não, foi um choque para mim. E ali me despertou uma curiosidade muito grande, porque a política hoje é um meio de você poder fazer o bem para as pessoas, né? É um caminho de você poder fazer o bem. E eu comecei a enganjar nesse movimento, né? No seminário, e comecei a enganjar nesse movimento. Esse movimento se tornou um dos maiores movimentos aqui no interior, e eu ajudei a alavancar esse movimento aqui no interior de São Paulo. Eu sou da Assembleia de Deus, né? E quando eu estava no seminário, tinha um candidato, um pastor, amigo meu, que chama Pastor Mário César. Ele foi candidato na nossa igreja. E ali, eu estava no seminário, comecei a me envolver com política e abracei a campanha dele para pedir voto, para ir atrás, para tentar eleger ele, né? E aquilo ali, nossa, eu vi que eu gostei, que eu estava em casa, que eu gostei de fazer parte da política. E comecei a me desenvolver no movimento. Ele não conseguiu ser eleito, né? Mas te despertou foi um aprendizado muito grande para mim. E eu comecei a trabalhar muito nesse movimento. Comecei a me engajar mesmo, entrei de cabeça nesse movimento. E nesse movimento eu conheci várias pessoas muito importantes. Uma dessas pessoas que eu pude ter o prazer de conhecer foi a senadora, o que é senadora, foi ministra e hoje é senadora Damares Alves. Que legal, né? Admiro muito ela. É uma causa que ela defende, uma bandeira que ela defende, que eu também defendo, que é a defesa das crianças, né? Eu defendo muito essa bandeira e tive o prazer de trazer ela em Promissão. Que bacana. Quando ela vinha em Promissão, ela não era senadora, ela não era política, ela não era muito conhecida, mas ela já fazia um trabalho muito forte nos bastidores, né? Ela era assessora do senador Magno Malta, né? E defendia muito forte essa bandeira em defesa das crianças. E ela veio em Promissão, só que quando ela veio em Promissão não deu muita gente, porque ela não era muito conhecida. Aí que eu falo que a gente não deve menosprezar ninguém, porque hoje a pessoa tá aqui, amanhã Deus pode colocar ela lá em cima. A Damares, ela chegou a ser ministra e hoje é senadora. Várias pessoas que eu conheci nesse movimento, eu pude ver de perto Deus levantando na nação. Uma dessas pessoas também que eu conheci de perto, que eu tive o prazer de caminhar junto, aprender muito, foi a prefeita de Bauru, a Sueli Rosim. Sueli Rosim, a gente caminhou junto em algumas campanhas. É incrível. Outra pessoa que eu pude conhecer também, que Deus levantou, o deputado, hoje é deputado federal, o Adilson Barroso. Ele, muito bom. Né, é pastor também, hoje é deputado lá na Câmara dos Deputados em Brasília, deputado federal. E várias pessoas, o senador Magno Malta, Bolsonaro também, tive o prazer de conhecer ele. Então nessa caminhada eu conheci muita gente boa, sabe? Muita gente boa. Eu acho muito legal porque, escutando tudo, a gente vê como que a gente pode sim trazer a nossa crença, né? A gente é cristão, então a gente leva assim pra política, mas não trazer a política pra nossa crença. Sim, e esse movimento me despertou a conscientização. Porque como que foi construída uma mentalidade que política é do diabo, eu acho que todas as classes têm que ter sua representatividade.
E nesse período, os cristãos eles se afastaram da política, entendeu? Então perdeu um pouco da voz, né? Porque todas as categorias, né, da sociedade têm que ter seus representantes, né? Tanto a classe militar, classe de professores, classe de bombeiro, classe de polícia militar, né? Todas as categorias e também os cristãos. Eu acho isso muito bacana, porque como você estava falando, cada categoria deveria ter um representante, porque a gente até consegue, tipo assim, ver de longe, digo como civil, também como político, quais são as necessidades do bombeiro, dos policiais, mas nada como um bombeiro e um policial para retratar aquilo. Eu acho isso muito legal, a categoria de representatividade. E como você já estava comentando, né, a gente viu que você sempre está com vários deputados e até mesmo já buscou vários recursos para a missão. Como você consegue essa articulação política? A gente vê que você é desenrolado desde muito novo. Sim, o que me ajudou muito foi a respeito do movimento. O movimento me ajudou muito, transformou um pouco a minha mente, né? Então deu um up na minha vida um pouco política. E nesse período eu conheci várias pessoas que eu falei pra você, né? Uma dessas pessoas é uma pessoa muito forte hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. É o nosso deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional da Republicanos. Que legal. Né? Hoje nós temos o governador Tarcísio, que também é do Republicano. Né? Temos a ministra Damares, a senadora hoje, né? Foi ministra Damares, que é do Republicano. O Mourão também é do Republicano. Que bacana. Então a gente tem um time muito forte e o partido ele dá pra gente ter uma estrutura muito boa, né, de relacionamento, né? E essa articulação é bate-papo, você sempre tá nos lugares, você sempre tá buscando ouvir, aprender, né? E você vai ganhando amizades, ganhando relacionamentos. E isso é fantástico, porque eu vou acompanhando essa história, vou ouvindo essa história e vai ligando vários pontos na minha cabeça, que desde muito novo você sempre gostou de pessoas, você sempre foi muito disposto. Sim. E isso tudo só tem se revelado hoje em dia também, tanto que você tem até um certificado aqui de político ativo. Sim. Então isso é muito bacana, porque não é algo assim que surgiu agora, o Jeremias começou a ser assim agora. Não, o Jeremias é assim desde muito cedo. Sim, sem ser político eleito, né, sem ser um vereador hoje. Não sou vereador, sou presidente do partido, mas sou um político atuante. Consegui com o deputado Marcos Pereira. Marcos Pereira, ele enviou para a promissão no primeiro mandato dele como deputado federal. Ele mandou R$475 mil para a promissão. Agora, no segundo mandato, ele já mandou R$500 mil para a promissão, nosso presidente do nosso partido. Tem também um amigo meu, o deputado Adilson Barroso, mandou R$100 mil agora para a saúde. Né? Ele chegou, assim, tem a emenda, fala, deputado, quando tiver alguma coisa para promissão, me liga, manda para cá que a gente precisa de recurso, né? E eles pegam e falam, Jeremias, tem uma emenda agora, vou mandar para sua cidade, né? E aí eles pegam, me ligam, a gente faz, vai onde que tem que ir, nesse caso, foi os R$100 mil agora que veio. Fui na Secretaria de Saúde, falei com o secretário, e ele aceitou a emenda de 100 mil, né? E a emenda também de R$500 mil que veio, o nosso deputado Marcos Pereira também, mesma coisa. É muito bacana. E a gente fica falando bastante de política, e eu queria perguntar para você, em qual político você se espelha, se você olha para alguém e se inspira muito naquela pessoa. Sim, tem um político que é meu fã. O político que é meu fã é o Profeta Daniel. O Profeta Daniel é um político que eu me espelho muito. É um político que foi para uma terra estrangeira, né, como escravo. Ali ele não aceitou fazer parte dos manjares do rei, porque ele fazendo parte dos manjares do rei, ele ia desagradar a Deus, né? E naquele momento Deus se agradou dele e Deus fez ele um homem muito poderoso no Império Babilônico. Daniel, ele foi governador no Império Babilônico. Ele foi governador. Ele sendo governador, ele falou para o rei, que era o rei Nabucodonosor, dar cargos administrativos para os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E fora isso, depois do governo de Nabucodonosor, ele foi o 3º homem mais importante
no reinado do filho de Nabucodonosor, que foi Belsazar, e depois do governo babilônico, que entrou o governo Medo-Persa, ele foi governador também do Império Medo-Persa. Então é um político que a gente vê em meio de tantas diversidades, em meio de tantas... Um cenário improvável também para ele estar lá. Ele tendo a fidelidade de Deus de não se corromper, Deus honrou ele e Deus deu cargo elevado para ele. Até então, que sempre tentaram destruir Daniel, sempre tentaram apagar Daniel, né? Teve uma época na história de Daniel que não acharam nada contra ele, não acharam nada. A oposição tentavam de tudo para tentar derrubar Daniel. Colocar defeito nele. Colocar defeito, falar, vamos pesquisar a vida dessa pessoa, do Daniel, um exemplo. Vamos ver onde que a gente acha um defeito para a gente derrubar ele. É uma articulação do mal para derrubar Daniel. Só que Daniel era uma pessoa temente a Deus e não encontraram nada para derrubar Daniel. Então eles criaram uma lei. Eles criaram uma lei para tentar derrubar Daniel no Império Medo-Persa. Engraçado que Daniel era muito amigo do rei Dario. Daniel era muito amigo do rei Dario. Dario gostava muito de Daniel. E a oposição, sem falar com Daniel, chegaram para o rei e falaram assim: rei, nós vamos fazer um decreto em homenagem ao senhor, que durante 30 dias a população só vai poder orar para o senhor. Daniel, ele orava 3 vezes por dia para o senhor, né? Voltado para Israel. E ali foi a forma que o pessoal achou de derrubar Daniel. Só que assim, quando Deus levanta alguém, ninguém derruba, né? Mesmo que a pessoa possa tentar fazer vários planos para derrubar, mas quem Deus levantou, nem o diabo, ninguém pode derrubar. Somente Deus para tirá-la de lá novamente. Somente Deus. Então fizeram essa lei, o rei assinou com um decreto Medo-Persa irrevogável. Naquela lei, era exemplo, como se fosse hoje, era uma lei irrevogável. Ninguém poderia revogar essa lei. Nem mesmo o rei. O rei. E o rei era muito amigo de Daniel. Quando ele viu que tinha feito essa lei e queria prejudicar Daniel, ele ficou inquieto. Ele tentou enrolar as pessoas, a oposição, para tentar arrumar um jeito de salvar Daniel. Mas não tinha como. Os opositores até foram lá, falaram assim: rei, essa lei é irrevogável, nem mesmo o senhor pode tirar essa lei. Daniel tem que ser jogado na cova dos leões. E aí o rei falou assim: Daniel, o seu Deus vai te salvar. E foi o que aconteceu. Jogaram Daniel nas covas dos leões. Veio o anjo do Senhor, protegeu Daniel. Os leões famintos não relaram em um fio de cabelo de Daniel. E no outro dia o rei ficou inquieto, não comeu e nem dormiu. O rei Dario, que ele gostava muito de Daniel. Daniel era uma pessoa muito fluente, uma pessoa que ajudava muito o governo, né, do rei. Uhum. E o rei cedinho chegou lá na cova dos leões e falou: Daniel, você tá aí? Daniel falou: meu rei, estou aqui. Não tive culpa nenhuma, né? Armaram contra mim e Deus viu que eu era inocente e Deus me livrou. E o que o rei fez? O rei pegou toda aquela oposição e jogou na cova dos leões. Antes deles entrar, os leões mataram todos. Para vocês verem como que Deus age na vida daqueles que são escolhidos. Então, o meu político preferido é o profeta Daniel. Muito bacana. E a escolha muito também, assim, a gente esperava às vezes uma pessoa aqui da atualidade, mas essa referência é magnífica. E antes da gente encerrar, eu queria perguntar agora, né, porque você falou que não está como um político eleito, mas um político ativo, presidente também dos republicanos. E como que você foi parar tipo assim, vou ser presidente dos republicanos? Como aconteceu isso? Aconteceu assim, acho que tudo plano de Deus também, né, para nossa vida. Porque eu, como uma pessoa do sítio, né, uma pessoa de uma base simples também. Improvável, né, uma pessoa improvável. E hoje ser presidente do republicano, tem uma pessoa que Deus colocou na minha vida, né, que é o nosso coordenador, no Marcelo, uma pessoa que tem me ajudado muito, uma pessoa muito sábia, né, e esposo da prefeita de Francisco Morato, a Renata Sene, considerada hoje uma das melhores prefeitas do estado de São Paulo.
Francisco Morato ali é a última cidade da capital. Ela fez uma revolução ali naquela cidade. E eu tive o privilégio de poder conhecer essas pessoas maravilhosas, que é o Marcelo e a Renata. E a Renata é a prefeita de Francisco Morato, né? Como eu coordenei a campanha do Marcos Pereira, nosso deputado Marcos Pereira, aqui na região, o pessoal me pediu para assumir a presidência do Republicano. Várias pessoas queriam o partido, mas o pessoal pediu para mim, eu não fui atrás. O pessoal pediu para mim: Jeremias, você consegue assumir a presidência do Republicano? Porque você é uma pessoa que você consegue agregar as pessoas, né? Você é uma pessoa que vai definir só um grupo. Você consegue agregar todos os grupos e montar um partido realmente que possa mudar a cidade, né? E quando ele falou aquilo para mim, eu aceitei o desafio, né? Graças a Deus eu fiquei surpreendido que eu ganhei o prêmio de político mais atuante agora de 2024, né? 2023, 2024. Não esperava, fiquei muito contente, muito surpreso por isso, né? O reconhecimento da população. Eu agradeço a todos que o pessoal votou em mim, né? Para concorrer a essa premiação. E eu fiquei surpreso, né? Com tantas pessoas aí eleitas, né? E eu, sem ser vereador de mandato, consegui essa premiação. Gente, olha que legal, a gente vai vendo a história dele. Quem diria, você voltou para Promissão trabalhando no supermercado e hoje você é presidente do Republicano de Promissão. Sim. É uma história muito legal que, se a gente conta assim, não entende nada, mas vendo a entrevista, assim, vendo a construção do desenrolar de Deus na sua vida, porque é aquela coisa, né? Algo que é do improvável ao provável e a gente só vê acontecendo, é magnífico. E Jeremias, antes da gente chegar no encerramento do programa, vamos ao tradicional ping-pong. Perguntas disso ou aquilo, ou uma palavra para você completar com alguma vivência, para ser a resposta dessa frase, fechou? Tá, fechou. Bora lá. Você prefere o palanque ou o Instagram para falar? Instagram. Instagram? E churrasco ou massa? Churrasquinho, né? Churrasquinho também me uma ganha. Maravilha. Uma felicidade? A minha filha Rebeca, o amor da minha vida. Uma tristeza? Uma tristeza? Hoje eu não tenho tristeza, graças a Deus eu sou uma pessoa bem, bem alegre, bem feliz. Uma viagem inesquecível? Uma viagem inesquecível foi quando eu fui no sul, Santa Catarina, participar de um evento de missões, o evento de Gideões. Que legal. E quando eu voltei, voltando dos Gideões, parei num poço, chama Sinuelo, quem sobe ali a serra, e Deus usou uma pessoa para falar a respeito da minha filha, que eu ia ter uma filha e seria uma bênção, que seria menina. Que legal. Que é a minha filha Rebeca. Essa viagem é inesquecível para mim. Até hoje, quando eu passo ali, desço pro sul, vejo o Sinuelo, eu lembro da promessa que Deus fez para mim. Que legal, uma promessa que Deus fez e cumpriu, como sempre de costume de Deus. Um sonho? Um sonho? Eu tenho um sonho de ver a minha cidade prosperar, Promissão. Tenho um sonho de que seja uma cidade próspera, abençoada, né, que tenha vários empregos, habitação, que hoje a gente tem uma carência muito grande de habitação, porque Promissão é a terra prometida, Canaã da Noroeste. Promissão é Canaã, para você ver, Canaã da Noroeste, terra prometida. Então, eu acredito que vai ser uma cidade muito boa, muito próspera e muito abençoada. Fé. Fé é Deus. Deus é tudo para mim hoje. Alguma coisa que você é muito agradecido? Tenho gratidão muito pela minha família. Minha família sempre me abraçou, me acolheu, me ajudou, me auxiliou. Minha mãe, meu pai, meus avós. Eu sou muito grato a eles. E participar do Talk Mais foi? Demais. Jeremias, eu quero agradecer muito seu tempo e também de se abrir com a gente, porque não é assim todo dia que a gente ouve histórias incríveis. Eu gosto muito de receber as pessoas aqui, inclusive você, Jeremias, que abriu seu coração, contou coisas vulneráveis pra nós aqui, com muito bom humor, como não pode faltar do Jeremias, gente. Queria adoçar também o seu dia com o presente da Copenhagen do Pátio São Marino. Legal, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, de compartilhar um pouco com a gente da sua história.
Foi extremamente enriquecedor a partilha. E antes de a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo para Promissão. Eu agradeço a todos os promissenses que me acolheram, né? Vários amigos que eu construí na cidade de Promissão. Hoje eu ando na cidade, tenho muita amizade, né? Respeito por muitas pessoas. E você quer saber um pouco mais do nosso trabalho? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Então já vou deixar as redes sociais de Jeremias aqui embaixo para vocês acompanharem tudo. E mais uma vez eu queria agradecê-lo por estar aqui conosco e agradecer você aí do outro lado da telinha que nos acompanhou até aqui. E olha, não se esqueçam que o nosso encontro está marcado toda terça-feira às 21 horas. Vou encerrando o Talk Mais por aqui, mas eu vejo vocês semana que vem. Até lá! Talk Mais. Oferecimento. Copenhagen Lins. Chocolates finos, cafeteria e sorvetes irresistíveis que você vai amar. Santa Pizza Delivery. As melhores pizzas e esfirras salgadas e doces entregues na sua casa. Cantinho do Assado. A melhor experiência que você pode ter saboreando assados com aquele gostinho de domingo na casa da vovó. Seu evento bem servido com a melhor equipe de garçons de Lins e toda a região. Mais de 150 profissionais altamente treinados e prontos para servir. Fabinhos Eventos.